Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o novo método de recomendação de calagem desenvolvido pelo professor Silvino, que é muito interessante a gente começar a entender como funciona esse método e mudar a recomendação, para a aplicação de calcário nos nossos solos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante no nosso trabalho. Bom, o professor Silvino ele publicou um artigo em 2026 falando de um novo método de aplicação de calcário. A gente pensar no contexto dos solos brasileiros, a gente tem um desafio dessa acidez que existe nos solos tropicais, inclusive se pensarmos em países tropicais que desenvolvem agricultura, a gente vai ter como o principal aí o Brasil, que consegue fazer isso em larga escala. Tirando o Brasil, a gente não tem outro país que consegue ali desenvolver uma agricultura, um agronegócio potente, forte, que seja um país tropical. Então, essa tecnologia de aplicação de calcário, ela mudou bastante a realidade aqui dos solos brasileiros, e tornou principalmente ali o cerrado, um solo bastante promissor, e o celeiro aí do Brasil e do mundo. Bom, aí a gente pensar nos solos aí brasileiros, a maioria das regiões tropicais elas vão ter essa limitação por causa do excesso de óxido de ferro, óxido de alumínio, manganês, já são solos que já foram desgastados ali ao longo dos milhares de anos, Então, os principais minerais ali eles já foram embora, o que ficou ali foi mais o alumínio e manganês. E principalmente o alumínio, ele é tóxico para a raiz das plantas, o que vai impedir ali o crescimento ali dos nossos cultivos, Pensando nas limitações do método convencional, o método convencional, ele subestimava as doses recomendadas, A gente usava ali o V%, Eu já fiz aqui alguns outros vídeos no canal falando sobre ciência do solo. Talvez se você procurar aqui, se você tiver dúvida do que é o V%, mas a grosso modo dizendo, ele seria ali aquela porcentagem de solo fértil, de solo cultivável ali, que a gente tem que ter para começar ali a trabalhar com alguma cultura. Então, essa metodologia antiga, ela subestimava, a gente calculava meio que baseado ali para a gente chegar no potencial de V% de aproximadamente 70%, E esse valor, ele era teórico, porque na prática a gente não conseguia muito chegar nesse valor, porque a análise de solo, principalmente, ela era feita ali numa camada de 0 a 20, E quando você pensa ali na profundidade do solo, que as raízes vão chegar, esse método subestimava a quantidade de calcário, ele tinha uma baixa eficiência, então a gente pode dizer, no final das contas, aí, esse método, E aí, falando do método desenvolvido aí pelo professor Silvino, ele trabalha muito com metas de produtividade, principalmente esse é um parâmetro. Então, ele coloca ali 95% de rendimento relativo, O estudo redefine os níveis críticos para atingir o potencial máximo das cultivares modernas em solos tropicais. E aí pensa numa calibração dos nutrientes, cálcio, magnésio, na CTC, para que garanta ali uma máxima produtividade. Ele desenvolveu uma fórmula, eu vou discutir um pouco mais à frente essa fórmula, E ele validou esse estudo, fazendo essa metodologia, aplicando essa metodologia em diferentes locais, Aí no estudo dele ele colocou 7 municípios ali principais, acho que todos aqui no estado de Minas Gerais, Ijaci, Nazareno, Ingaí, Uberlândia, Araguari, São João del Rei e Formiga, nas safras agrícolas, de 2017 até 2023, combinando ali diferentes condições climáticas, E aí o tratamento e as culturas, Ele usou doses de calcários ali, variação de 0 a 20 miligramas por hectare, incorporados na camada de 0 a 40, em diferentes culturas também, na soja, no milho, feijão, trigo, sorgo,
e sistemas de rotação, né? E fez uma análise de solo de 0 a 20 e de 20 a 40. E aí os níveis críticos, né, para 95% de rendimento, ele chegou nos valores, né, de cálcio e magnésio, né, na camada de 0 a 20, de 4,1 centimol por decímetro cúbico, e na camada de 20 a 40 de 1,9 centimol por decímetro cúbico. E de magnésio de 2 centimol por decímetro cúbico na camada de 0 a 20 e de 1 centimol por decímetro cúbico na camada de 20 a 40. E aí a saturação ideal na CTC com pH a 7. Então ele trabalhou muito com essa ideia de você ter esse valor ideal quanto o pH tivesse ali aproximadamente com 7, né, que seria o pH ali ideal para a absorção dos nutrientes, né? Um solo muito ácido, a gente não consegue ali a absorção necessária dos nutrientes ali que são essenciais para as plantas, né? E aí ele chegou no valor de 60%, né, dessa saturação de cálcio, né? O rendimento relativo de 95% foi alcançado com aproximadamente 60% com saturação de cálcio na camada de 0 a 20, né? Então esse é o valor do pilar central desse novo método para calagem em solos tropicais. E aí ele chegou nessa seguinte fórmula, né? Acho que na prática, para você aplicar aí na sua propriedade, em campo, acho que você pode considerar bastante essa fórmula, né? O cálculo prático da necessidade de calagem seria aí, toneladas por hectare, né? Aí ele tem esse número aí de 0,6, que seria essa saturação de cálcio, né? Vezes a CTC, menos o cálcio ali do solo, né? Vezes 5.600, dividido pela porcentagem de CaO, vezes a porcentagem de PRNT do calcário que você vai utilizar. Acho que tem outros vídeos aqui também que eu acho que eu ensino como que calcula a CTC, né? Se você tem dúvidas em relação a isso, pode colocar também aqui nos comentários, né? Algumas análises de solo, acho que elas vêm calculadas ali a CTC, em outras acho que só vem os valores ali dos nutrientes, né? Bom, eu peguei aqui um estudo de caso de uma área que eu vou colocar aqui a análise de solo para a gente ver. E nesse talhão aqui, a gente tem o pH do solo aí de 4,6, né? O potássio de 32,94, né, miligramas por decímetro cúbico, o fósforo 0,91, cálcio 0,74, magnésio 0,14 centimol por decímetro cúbico, alumínio 0,97 e H mais AL 4,04, né? Acho que esses são os dados principais aí. Aí o V% também, que eu tinha citado anteriormente, aí, nesse solo aqui está em 19,29. E aí fazendo a conta, né, para esse talhão, pensando na perspectiva de a gente ter um corretivo, né, um calcário com 35% de CaO e 80% de PRNT. E aí a gente vai chegar aí nas necessidades de calcário, né, de 4,52 toneladas por hectare. E se a gente for comparar com o método convencional, né, pensando ali levar o V% a 70%, a gente chegaria ali a 3,17 toneladas por hectare. Então é uma quantidade aí considerável, né, uma dose 1,35 toneladas a mais, né? E essa diferença ela vai ser crucial ali para a gente atingir os níveis críticos de cálcio e magnésio, né, necessários ali para 95% do rendimento relativo. Então perceba que esse método ele trabalha muito com essa questão da saturação do cálcio e do magnésio, né, os níveis críticos. Quando esses manuais antigos, né, eles foram desenvolvidos, isso já tem bastante tempo, né? A agricultura no Brasil ela era outra, né? Então, cada estado ali, né? Principalmente os principais estados agrícolas aí, acho que Minas Gerais tem, São Paulo tem, Paraná tem, né? Rio Grande do Sul também acho que tem. Desenvolveram ali boletins que serviam como referência, né? Para a produtividade e como você colocar ali as concentrações ali dos nutrientes. Só que com o passar dos anos, né, as culturas elas foram se desenvolvendo, né, as plantas foram
melhorando geneticamente, então foi chegando uma possibilidade de uma produtividade maior do que a que se tinha, né, quando esses manuais foram publicados. E por uma série de questões, às vezes políticas, né, esses manuais eles não foram renovados, né, não se teve a sequência do estudo desses manuais, né, e isso ficou um pouco que defasado, né, esses métodos antigos. Então é muito importante que a gente atualize esses métodos, né, para que a gente chegue aí nessas produtividades atuais, né. Eu acredito que em 1999, quando o boletim, a quinta aproximação, né, que foi desenvolvida para o estado de Minas Gerais, ela foi publicada, dificilmente você tinha produtores que conseguiam ali fazer mais de 200 sacas de milho por hectare, 220, 240, 250. Hoje isso é, entre aspas, né, vamos dizer assim, relativamente comum. Você vê vários produtores fazendo isso. Então, as necessidades são diferentes, né, tanto de nutrientes, como também ali da correção do solo. Acho que a principal questão ali da correção do solo, ela vai impactar na profundidade, né? Ela vai ter ali, você vai conseguir corrigir o solo numa camada mais profunda, né? E isso pode trazer vários benefícios, principalmente no período que tiver ali de crise hídrica, onde você não tiver água suficiente, né? E aí essa planta vai buscar água nas camadas mais profundas do solo, e se esse solo não está corrigido, né, se ainda tem alumínio ali sobrando, as raízes vão reagir com ele e vão parar de crescer. Então esse é um dos principais benefícios ali, né? Bom, no geral, eu acho que era isso que eu queria passar. Acho que a gente está ainda começando a entender esse novo método, né? Muita gente já aplica, né? E os produtores aí que têm alta produtividade aí já aplicam esse método, mas ainda é novidade assim para a maioria dos produtores. Eu vou tentar deixar aqui na descrição desse vídeo o artigo do professor Silvino, né? Caso vocês queiram ficar mais por dentro, entender um pouco melhor esse método, né? É uma oportunidade. Eu agradeço a atenção de você que ficou até aqui. Um abraço a todos e até a próxima.